Nesta aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre documentação de sistemas orientados a objetos. A ideia é dar uma visão básica e fundamental para o entendimento de como é que a gente especifica alguns elementos de sistemas orientados a objetos. A gente vai discutir um pouco sobre a linguagem UML, vai ver o que é, e o foco da nossa aula vai ser no diagrama de classes, que é um dos artefatos que a linguagem UML nos oferece. Vamos aqui abrir os slides para a gente. Bom, até então a gente tem utilizado uma linguagem, digamos assim, lúdica para representar classes e objetos. Uma notação lúdica, a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Os objetos eles possuem atributos e métodos. Pegando esse exemplo aqui do MP3 Player, a gente utilizou essa notação apenas como uma forma de melhor entender os elementos de um objeto. Os atributos, a gente falou bastante que eles poderiam ser vistos e entendidos como sendo um display, ou as informações que estão no display, ou seja, os dados e as propriedades que um objeto possui, e os métodos, as ações, né, os botões que definem o comportamento desse objeto. Nós fizemos essa analogia e utilizamos essa notação informal, digamos assim, em outros exemplos, como é o caso da classe conta, né? Novamente, nós temos aqui um display com os dados de uma conta, o número e o saldo, e os métodos representando justamente as ações, as funções que este objeto pode realizar, eh, as operações que esse objeto pode realizar, utilizando ou não os seus atributos, né? Vimos outros exemplos, como é o caso, por exemplo, aqui da classe do objeto carro, né? Atributos, métodos, acelerar, frear seriam os métodos, atributos aqui a quilometragem, a cor e o modelo. Bom, não sei se vocês perceberam, mas em um dos slides das aulas anteriores, a gente fez uso aqui do conceito de classe e objetos, e aqui a gente não fez uso da notação lúdica, né? Essa notação que está aqui é uma notação muito próxima do que a gente vai ver. É uma notação em UML, para representar uma classe, ou muitas vezes chamada também de entidade no nosso sistema. Mas o que realmente significa o ML? Para que serve a linguagem UML? Bom, a linguagem UML, aí, traduzindo aqui o significado, né, é uma linguagem de modelagem unificada, Unified Modeling Language. É uma linguagem padrão que ela é utilizada, muito utilizada, para especificar, ou seja, modelar uma série de artefatos que nos ajudam aí a documentar sistemas orientados a objetos. Bom, o objetivo dessa aula não é, nem da disciplina, não é estudar todos os artefatos da UML, nem tampouco fazer uma explicação profunda de todos os recursos que a linguagem oferece. A ideia é que a gente tenha um foco mais prático e voltado para um dos principais artefatos da linguagem, que é o que a gente chama de diagrama de classes. Por quê? A gente tem estudado até então, né, classes e objetos, e a classe sem dúvidas, um dos elementos fundamentais para o entendimento ou a documentação de um sistema orientado a objetos. Então, se vocês analisarem bem aqui, a linguagem OML ela tem vários diagramas. E o principal deles, pelo menos para o nosso foco, vai ser o diagrama de classe. Para quem não está lembrado do conceito de classe, eu vou revisitar uma outra figura que nós já explicamos, em que eu fiz uma analogia dizendo o seguinte, que uma classe é como se fosse uma forma, ou seja, eu especifico as características dos objetos que vão ser instanciados ou construídos a partir daquela classe. Então a classe é como se fosse uma forma, onde eu especifico as características desse objeto, dos objetos daquela classe, daquele tipo, né, em termos de atributos e métodos. Voltando lá para a nossa figura, a gente tem aqui a especificação do que a gente está chamando de automóvel, ou seja, é um tipo automóvel, e essa especificação, neste caso aqui, inclui como atributos a quilometragem, a cor e o modelo. Ok. E como métodos, o método acelerar e frear. Poderiam ter outros métodos? Sim, o contexto vai dizer isso. Poderiam ter outras informações, outros dados, né, que seriam outros atributos? Com certeza, o contexto vai nos dizer isso, né? Porém,
até então, o que a gente tem visto em termos de notação foi isso daqui, né? Que seria uma representação aí do objeto e da classe. Se vocês analisarem aqui, né, a gente fez a mesma representação informal ou lúdica, né, desse objeto, nesse caso aqui, classe automóvel, né? Nota que eu não tenho os valores aqui, vou voltar para o slide anterior. Os objetos eles têm os valores dos atributos, né? Os objetos são instâncias de classe. A classe ela só especifica quais são os atributos que aquele objeto vai ter. Os objetos daquela classe vai ter. Isso é muito importante prestar atenção. É como se a classe fosse o esqueleto do que o objeto terá, né? De novo, aquela analogia, ela é a forma e a instância, ou seja, os objetos que são criados a partir dela, é que vão especificar exatamente, no caso aqui do bolo, né, qual é o recheio, qual é a cobertura. No caso do carro, qual é a quilometragem, qual é a cor, qual é o valor da cor, né, da quilometragem, o modelo e etc. Tá? Então, voltando para cá, a gente pode, nessa representação informal, dizer que uma classe automóvel possui como atributos, novamente, né, quilometragem, cor e modelo, como método de acelerar e frear. Ok. E como é que seria isso utilizando a notação UML, que foi aquela notação que eu mostrei em um dos slides? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, né, ou uma coisa muito similar, que é o quê? Nos atributos, a gente vai ter um espaço para eles, que é essa área aqui, a gente vai representar isso como esse retângulo que está aqui, ó, né? O nome da classe ele vai ficar aqui em cima, o identificador da classe, no caso aqui classe automóvel, e vai ter um espaço para eu representar os atributos dela e um espaço para eu representar os métodos daquela classe. E como é que eu vou representar isso? Basicamente colocando os nomes, os identificadores dos atributos e os identificadores dos métodos. Ok. Em alguns slides relacionados com a linguagem Java, a gente viu que atributos e métodos eles não possuem apenas nomes. E aí surge uma pergunta que eu coloquei aí. Como é que eu represento esses outros elementos de um atributo ou de um método? Só para relembrar, que elementos são esses que eu estou fazendo referência? Bom, eu vou pegar o exemplo da classe conta, só para que a gente consiga entender melhor, e até porque foi esse exemplo que foi utilizado em apresentações anteriores. Vamos dar uma olhadinha de novo na classe conta aqui. Essa definição aqui da classe conta já é uma definição da classe em Java, ou seja, eu estou especificando atributos e vou especificar os métodos da classe conta em Java. Mas percebam que eu não tenho apenas o nome do atributo. Eu tenho outros elementos também. Eu tenho a visibilidade, nesse caso aí é um atributo privado. A gente tem uma aula sobre isso. Eu tenho também o tipo do atributo, se ele é um double, se ele é uma string, né? Se ele é um inteiro, que é o caso do número. No caso aqui do saldo, o tipo é double. Eu tenho também aqui o nome do atributo. Ok, esses três elementos aqui foram utilizados para especificar os atributos da classe conta e podem ser utilizados e vão ser utilizados para especificar qualquer outro atributo de qualquer outra classe. O nome do atributo, o tipo dele e a visibilidade. Tá? De forma muito parecida, a gente tem, por exemplo, na classe conta, o método creditar. E esse método eu também não tenho apenas o nome dele, eu tenho outros elementos aí envolvidos. Novamente, eu tenho a visibilidade, no caso do método creditar é um método público. Eu tenho o tipo de retorno desse método, quando o método não retorna nada, que é o caso do método creditar, o tipo de retorno é void. O nome dele, a gente partiu do nome, né, para fazer essa especificação. O nome dele é creditar. E aí vale de novo aquela dica que eu falei, normalmente a gente tenta colocar verbos no infinitivo, porque eles nos passam é, essa, essa impressão de que o método ele tem uma ação envolvida, creditar, debitar, acelerar, frear. Essa é só uma dica aí para que o código fique mais claro e os elementos tenham nomes que sejam semanticamente bem entendidos por todo mundo. Tá? Além disso, se vocês perceberem, o método tem uma outra parte também, que é especificada entre parênteses aqui. Pode ser uma lista de valores aí, que são a lista dos parâmetros ou dos argumentos que o meu método recebe. Essa lista ela pode conter outros argumentos, nesse caso aí específico, ela tem apenas um valor, né, um argumento que seria do tipo double,
e o nome dele é valor. Bom, como é que eu represento isso lá na UML? Eu vou mostrar aqui para vocês a representação disso usando esse exemplo da classe conta, né? E a gente vai ver como é que isso fica lá no nosso diagrama de UML. Se vocês perceberem aqui, ó, novamente pegando o exemplo, no caso dos atributos eu tenho visibilidade, tipo e nome, e a gente representa dessa forma aqui, ó. Além de colocar o nome, que foi o que a gente viu no primeiro momento, a gente coloca antes a visibilidade, eu vou mostrar para vocês exatamente como é que isso aí vai ficar, o nome do atributo, dois pontos, o tipo dele, tá? E para a gente fazer o método é a mesma coisa. Visibilidade, nome do método, os parâmetros que ele recebe, a lista de parâmetros, dois pontos, tipo de retorno. Notem que há uma inversão aqui na ordem, né? Ao invés de a gente colocar exatamente na ordem como é definido em Java, ele tem uma ordem própria. Por que ele tem uma ordem própria? Porque, veja, o OML, a linguagem OML, ela não foi feita para a linguagem Java. Ela foi feita para especificar sistemas orientados a objetos. Eu posso ter outras linguagens, e a gente tem várias outras linguagens, que suportam o paradigma orientado a objetos. Então, essa ordem daqui, visibilidade, tipo de retorno, nome do método e lista de parâmetros, é uma ordem que foi estabelecida na linguagem Java. Mas eu poderia ter uma outra linguagem em que essa ordem não necessariamente vai ser desse jeito. A linguagem OML ela tem, como eu falei, a sua própria ordem. É a visibilidade primeiro, depois o nome do método, a lista de parâmetros e, por fim, o tipo de retorno que esse método tem. Obviamente, antes disso, a gente tem os dois pontos aqui. Mesma coisa para os atributos. Tá? Então, vocês podem achar estranho, né, de repente, porque a ordem não foi a mesma, é porque a UML ela é agnóstica com relação à linguagem, ela é independente de linguagem de programação. É uma notação própria, uma notação utilizada, como eu falei, para documentar sistemas orientados a objetos. Isso é independente de linguagem de programação, tá bom? Mas é super importante a gente ter e entender quando a gente vê o diagrama UML. Isso aqui, nesse caso, é uma representação da classe, né, em UML. Basicamente, de novo aqui, um retângulo. O identificador da classe, que seria o nome da classe. E a lista de atributos, eu vou especificar aqui, seguindo esse padrão. E aqui a lista de métodos também, seguindo esse mesmo padrão. Vamos dar continuidade aí para a gente entender como é que é essa representação da visibilidade, tá? Bom, vocês já viram aí em aulas anteriores, a gente comentou que existem diferentes visibilidades, diferentes formas de acessar atributos e métodos, né? Basicamente, na UML, quando a visibilidade é privada, ou seja, o método ou o atributo é privado, a gente coloca um menos na visibilidade. Eu vou mostrar um exemplo com isso daí, tá? Ou seja, o meu atributo ele não tem nenhuma visibilidade externa. É o caso aqui, ó, do saldo. Eu não consigo acessar o saldo diretamente a partir da classe de um objeto da classe conta, tá? Porque ele é privado. Eu só consigo fazer isso dentro da classe conta. A gente já falou sobre isso, mas a gente pode depois falar um pouco mais e entender melhor, né, caso vocês não tenham entendido até então, as aplicações aí dos diferentes modificadores de acesso. Né? Essa visibilidade ela também é tida, né, na linguagem Java como modificadores de acesso. A gente tem aqui também a visibilidade pública, ou seja, um método ou atributo público que a gente usa um mais para representar isso. É público. A visibilidade externa é total. Qualquer pessoa, no caso qualquer objeto, pode acessar os atributos ou métodos de uma classe diretamente. E por fim, tem uma outra visibilidade que é o que a gente chama de protegida ou protected, no caso da linguagem Java, tem uma palavra reservada para isso, que é aqui com o cerquilho, o jogo da velha. Tá? Então, como é que ficaria então essa representação da classe conta usando essa sintaxe aqui, usando esse padrão da UML? A classe conta tem os atributos saldo e número, privados, né, com diferentes tipos, e o método aí creditar a título de exemplo. Então vamos ver como é que ficaria, por exemplo, os atributos da classe conta. Vejam, a gente, ao passar para aqui para a classe conta, a gente vai ter o menos, ou seja, é privado. Eu tenho o nome do meu atributo, que seria número, dois pontos, o tipo dele, que é o tipo string. Né? Eu tenho aqui o atributo saldo, dois pontos, o tipo dele, double, e eu sei que ele é privado porque tem um menos aqui. Eu estou mostrando isso aqui porque nem sempre a especificação de uma classe ela traz esses detalhes.
Mas é importante a gente saber desses detalhes, porque quando você lê um diagrama de classes ou uma especificação de uma classe em UML, que é o caso aqui, eu estou especificando a classe conta, a gente sabe, vocês vão saber o que é que significa esse menos, por exemplo, né? Vocês vão saber que isso aqui é o nome do atributo, que isso aqui é o tipo dele. Da mesma forma, a gente fez aqui para os métodos. No caso aqui, eu estou especificando apenas o método creditar. E aí vamos ver como é que esse método ficaria, né? Ele é público, ou seja, teria um mais, é void, o tipo dele, o tipo de retorno, o nome acreditar, e aqui a lista de parâmetros. Vamos ver como é que especifica isso na UML. Vocês perceberem aí, ó, público, ou seja, tem um mais, o nome do método é creditar, a lista de parâmetros ou de argumentos que o método recebe, ela também vai vir entre parênteses, note que tem aqui um abre parênteses e um elemento fechando parênteses, né? E vai ter aqui o nome do atributo, do argumento, dois pontos, o tipo do argumento. No caso da gente, no método creditar, ele recebe um argumento chamado valor, cujo tipo, nesse caso aqui, foi o tipo inteiro. Poderia ser o tipo double, seria até melhor para representar um valor a ser passado para a conta. Aqui é só a título de exemplo, tá, pessoal? É só para a gente entender o que é que significa esses elementos. Então, de novo, atributo, esse método é público, tem um mais aqui, lembra daquela questão da visibilidade? Os argumentos que o método recebe, dois pontos, o tipo de retorno. Bom, isso aqui é o básico para a gente entender a representação de uma classe usando a notação UML. A gente deve passar a adotar essa notação a partir de agora em outros exercícios, atividades no projeto. É super importante a gente entender o que é que essa notação significa e também documentar o sistema usando essa notação. Fica muito mais fácil depois, quando a gente já tem um entendimento do que essa notação significa, é muito mais fácil ter uma visão geral do sistema, os dados que o sistema possui, os eventuais métodos que as classes daquele sistema possuem. Então, de novo, a ideia desse curso não é a gente fazer um detalhamento sobre a linguagem UML, mas a ideia é entender o que é necessário para a nossa disciplina. No caso aqui, especificamente falando, a gente vai ter um entendimento do diagrama de classes e essa aula se preocupou em informar para vocês, explicar como é que eu represento uma classe usando notação UML. Existem outras coisas? Sim, existem. Os objetos eles não vivem só. Eles possuem relacionamentos, eles possuem o sistema orientado a objetos, ele possui um conjunto de classes e essas classes têm algumas relações entre elas, né? Isso daí, e aí eu coloquei como pergunta, como é que eu represento os relacionamentos entre classes? Isso é o tópico da nossa próxima aula e aí deem uma olhada nos slides, a gente está disponibilizando tudo aí. Na próxima aula a gente vai tentar responder essa pergunta. Como é que eu especifico os relacionamentos entre classes? A gente vai responder essa pergunta e ver um diagrama UML mais completo, com outras classes e representando aí um sistema que possui outros objetos, né, outras classes e relacionamentos. Tá bom? Até a próxima.